palavra do Senhor, Salmo 113, versos 5 ao 9, que diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Meus amados ouvintes da palavra do Bom Mestre, o salmista no Salmo 113 vem nos exortar a todos a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres, os pequenos e os necessitados. Esse salmista no seu louvor traz 9 versos e a partir do 5º verso ele faz uma pergunta fazendo algumas observações. No verso 5 ele diz: Quem é como o Senhor nosso Deus? É uma pergunta. Quem é como o Senhor nosso Deus? Sabendo e testemunhando que não há outro. Observe com atenção. O Salmo 113 ao Salmos 118 compõe-se os salmos, esses 6 salmos eram cantados e recitados pelos judeus na festa da Páscoa. Desses 6 salmos, os 2 primeiros, 6 salmos 113 ao 114, eram cantados antes da refeição da Páscoa. E os outros 4 salmos, do 115 ao 118, cantavam-se depois da dita refeição. Com isso, acredita-se que esses últimos 4 salmos, 115 ao 118, foram os últimos cânticos que Jesus Cristo entoou antes da sua morte. Pois Mateus 26, do 17 ao 30, mostra a última Páscoa e a última ceia de Cristo na terra. E o versículo 30 afirma: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Outra prova que é pelo fato de o Salmo 113 iniciar com a palavra aleluia. Os judeus os denominaram, ou seja, o Halel, que traduzido é louvor. Não é só por isso que esses salmos são especiais. O salmista vem nos lembrar e ensinar e os outros algo que Deus faz. O que, pastor? Que Deus do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. E não é só isso. Além de levantar do pó o pequeno, o pobre, necessitado, ainda faz assentar com os príncipes do seu povo, que dá à mulher estéril família, fazendo dela mãe de filhos. Glória a Deus. Quem é como o nosso Deus? Nós somos pequenos e necessitados, mas antes de Cristo não éramos nada. Estávamos no pó e no monturo, pobres em todos os sentidos. Por isso Davi escreveu o Salmo 40, verso 17: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Por que auxílio e libertador? Porque nos tirou do pó e do monturo. Glória a Jesus. E tem mais. Ele faz o pequeno e necessitado assentar com os príncipes. Só Deus faz isso. Por quê? Meus ouvintes, meu querido irmão e irmã, só se assenta com os príncipes
quem é príncipe. E príncipe é aquele que tem um pai, que tem um reino e é rei. Oh, glória! Mas a Bíblia está dizendo que ele faz. E quando isso acontece, nós percebemos as suas manifestações, o quão grande ele é. Mas e quando isso acontece, pastor? Ao entregar sua vida a Jesus, todo homem, criatura, se torna filho de Deus. Enquanto nós não nos entregamos a Cristo, a Bíblia nos chama de criatura. Mas quando entregamos a nossa vida, recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós passamos de criatura a filhos de Deus. Ao entregar sua vida a Jesus, você se torna filho de Deus. E como filho de um rei, você se torna um príncipe. Você é filho do rei. Glória a Deus. Aí Paulo vem nos dizer em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 27 e 28, Paulo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Confundir aqui é envergonhar. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e os que não são e as que não são, aniquila-as as que são, e as que não são para aniquilá-las as que são. Versículo 29 diz: para que nenhuma carne se glorie. Nicodemos era mestre em Israel, mas não foi escolhido como apóstolo. Pedro era analfabeto, mas Deus escolheu. Deus escolheu. É louco. Talvez você olhou para alguém e diz: é louco. É louco, entregou a vida para Jesus, aquele homem é louco. Mas Deus escolheu. É fraco, mas Deus escolheu. É vil, mas Deus escolheu. É desprezível, mas Deus escolheu. Escolheu um corvo que não é símbolo de paz, mas Deus escolheu. Escolheu um jumentinho para entrar em Jerusalém. Não é carruagem real, mas Deus escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Quantos livramentos Deus tem te dado, e às vezes nem você consegue compreender. Muitas vezes você, no seu pensamento, disse: eu não sirvo ao Senhor, e as coisas dão certo para mim. Elas não dão certo para você porque Deus concorda com o que você faz ou vive. Com certeza tem alguém por detrás na intercessão, um pai, uma mãe, um irmão que ora por você. E por você ser um escolhido do Senhor, talvez um escolhido desde o ventre, o Senhor vem mostrando para você nas suas vitórias e conquistas. Ele vem te mostrando que Ele tem uma obra na tua vida. E por que não dizer, talvez, até através da tua vida, uma grande obra. Talvez Deus tenha um ministério reservado para você. Um dom, um talento que fará a diferença na seara e na vinha do Senhor. Você já percebeu que é um escolhido. O que falta é só você se entregar. É entender que quem é escolhido já foi separado. Você pode mudar de nação, pode mudar de cidade, mas o que Deus determinar para a tua vida vai prevalecer. As portas se fecharão enquanto você não entrar pela porta de Cristo. Mas se você entender o projeto, se houver porta fechada, ela vai se abrir.
Muitas pessoas dizem: eu não sirvo ao Senhor, eu faço as minhas orações ali e Deus me responde. Ele não te responde porque Ele concorda com a sua vida. Você estaria em sintonia se você servisse ao Senhor. Ele te dá vitória porque alguém também ora por você, mesmo sem você saber. Eu lembro de uma mulher que eu via passando no veículo, e todas as vezes que na rua da cidade a gente cruzava, eu no meu veículo, ela no dela, eu senti o Espírito Santo falar: eu tenho uma obra na vida daquela mulher. Então eu estendi as mãos para o carro dela e dizia: Senhor, salva ali. E não imaginei que um dia desses essa mulher entraria ali na nossa congregação, onde nós glorificamos e servindo o Senhor. E quando eu fiz o apelo, ela levantou as mãos e veio ao altar e entregou sua vida a Jesus. E o Senhor disse: viu? Eu lhe disse que eu tinha uma obra na vida daquela. Eu lhe disse que eu tinha uma obra na vida dela. E até hoje ela sabe quem invocar. Invocar é o Senhor enquanto se pode achar. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Jesus a salvou. O mesmo é você. Você é o escolhido. Deus escolheu os sem nomes, uma multidão em Jericó para ver Jesus. Mas esse Jesus parou só para dois sem nome. Um é conhecido por Zaqueu, mas na sociedade não tem bom nome, ele é ladrão. E não é calúnia, não era difamação, ele era ladrão mesmo. Ele mesmo confessa. Mas Jesus parou para ele e ainda disse: desce depressa desse sicômoro, hoje irei pousar em sua casa. Que privilégio! Jesus está na nossa casa. Que privilégio! Se você agora caiu em si, que Jesus não está somente na sua casa, mas na sua vida, dá glória a Deus, que isso é um privilégio. Muitos queriam, a Bíblia diz que muitos desejarão entrar pela porta estreita e não entrarão. E você que entrou, fica aí dentro e dá glória a Deus. Que privilégio! Jesus entrou na casa de um homem desprezado pela sociedade. Não tinha nome na sociedade, mas Deus escolheu. O outro é filho de Timeu, nem nome tem, está no pó e é necessitado. E Marcos 10:49 diz: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Oh, glória a Deus, quando Jesus manda chamar é maravilhoso. Tem bom ânimo, levanta-te. Oh, glória a Deus, que Ele te chama. O discípulo que Jesus mandou chamar, o filho de Timeu, disse: tem bom ânimo, levanta-te. Jesus está te chamando. E eu nesta hora estou lhe dizendo: Jesus está te chamando. Vem para Jesus. E logo que viu, seguiu a Jesus. Logo que esse filho de Timeu enxergou, ele seguiu Jesus pelo caminho, ele virou príncipe. Oh, glória a Deus. Juízes 13, quando os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Diante de tanta gente, de tantos lares, tantas tribos, Deus visitou um casal. E nessa casa havia um varão da tribo de Dan. Não era da tribo de Manassés como Gideão. Não era da tribo de Judá como Davi e Josafá. Era de uma tribo pouco conhecida em Israel, a tribo de Dan. Ele era um danita. Seu nome era Manoá. Manoá de Zorá,
da terra de Zorá. Sua mulher estéril. A mulher de Manoá não dava filhos. Ela era estéril, não tinha filhos. Ele tinha nome, ela não. A Bíblia fala o nome de Manoá, o nome do cabeça da casa, mas não fala o nome desta mulher. É uma sem nome. A esposa de Abraão tinha nome, Sara, todo mundo conhece. A esposa de Isaac tinha nome, Rebeca, todo mundo conhece. Mas não sabemos o porquê da esposa de Manoá. A Bíblia não dá o seu nome. O que nós podemos dizer nesta hora, que ela era também uma sem nome. Manoá, sabemos de onde é, sabemos a sua tribo, mas sua esposa não tem nome revelado. Mas Deus, oh glória, mas Deus escolheu. Deus escolheu a mulher de Manoá. No meio de tanta gente em Israel, Juízes 13:3, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Oh, que visitação maravilhosa! Deus apareceu para essa sem nome e diz: eu sei do teu agora, mas já falo do teu amanhã, do seu futuro. Tu não tens, mas vai ter. Oh, glória a Deus! Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu você que está me ouvindo. É por isso que você está até agora me escutando. É porque o Espírito Santo de Deus encontrou em você sensibilidade. Você ainda teme ao Senhor. Você ainda tem apreço às coisas do céu. É porque você é o escolhido do Senhor. Deus te escolheu. Detalhe: Deus escolheu e ainda vai cuidar dela. No verso 4, o anjo disse para esposa de Manoá: guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, ou seja, fermentada, nem coma coisa imunda durante a sua gravidez. Oh, glória a Deus! No versículo 5, Deus explica para ela do porquê do seu pedido. Porque eis que tu conceberás e terás um filho e serás nazireu, separado para Deus. Deus dizendo a ela: faz o que você pode, que eu faço só o que eu posso, ou seja, milagre. Aleluia! Faz o que você pode. Esforça-te na seara e na vinha do Senhor. Esforça-te para ir à casa do Senhor hoje. Faz o esforço, faz o que você pode, e Deus fará o que você não pode, se você crer. Está faltando talvez fé em você, está faltando talvez ousadia em você. Por quê? Porque você tem deixado de olhar para Deus, para olhar para pessoas. E quando você enxerga só a pessoa, você não consegue amar, você não consegue ouvir. Mas quando você olha para a pessoa e enxerga Deus, quando você olha para alguém com os olhos de Jesus, você perdoa, você abraça, você ouve. E talvez você tenha perdido muito porque tem desprezado a palavra que tem saído do altar. Tem desprezado a palavra de Deus, e a Bíblia nos fala em Provérbios que quem não ouve a palavra, até as suas orações são rejeitadas. Talvez o que está faltando para você ser respondido nas suas orações é tirar um tempo para Deus, parar para ouvir a palavra do Senhor. O anjo falou para a esposa de Manoá: faz o que você pode, e eu faço o que eu posso. Deus deixou claro para ela: eu vou fazer um milagre na tua vida, porque eis que tu conceberás e terás um filho e serás nazireu. Não era nada esta mulher, mas agora é escolhida mãe de escolhido. Escolhida mãe de escolhido. Escolhida e mãe de escolhido.
e para assentar com os príncipes. E em 2 Reis 5, do 1 ao 4, conta a história de um homem, chefe do exército do rei da Síria. Era um varão muito respeitado e de grande estima, grande diante do seu Senhor. Com um histórico bonito, onde Deus o fez conhecido, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso. Porém, tem um porém na vida dele, porque está doente, leproso. Mas e agora? A história desse homem vai terminar assim? Claro que não. Numa outra ocasião, onde tropas da Síria saíram sobre Israel, tomaram de lá uma menina e levaram para servir a esposa de Naamã. E no meio da maior batalha de Naamã, quem vai fazer a diferença naquela casa? Quem? A menina. A menina que foi levada, tirada de Israel, para servir a esposa de Naamã. Ela não guardou mágoa, ela não guardou no coração rancor, porque se ela tivesse guardado, ela ia dizer: tomara que morre mesmo. Mas ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, Naamã tem lepra, mas a menina tem solução. Oh, glória a Deus. Naamã tem lepra, mas a menina tem solução. Ela tem nome? Tem não. Mas Deus escolheu. É o sem nome. Deus seja louvado. Mas Deus escolheu para confundir. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, estão escolhendo só os diplomatas, os filhos de papai. Só estão escolhendo dos olhos azuis, do cabelo lambido de vaca, aquele cabelo lisinho, né? Como nós dizemos e ouvimos, né? Aquele cabelo chega deita assim. Mas não estão escolhendo, não estão separando, não estão selecionando, não estão contratando os outros. Porque esse mundo despreza as coisas fracas, pequenas. Mas Deus escolheu as fracas, pequenas, as vis, para confundir, para mostrar para o homem que ele é Deus, para mostrar para o homem que quem faz é ele, quem opera é ele, quem escolhe e o porquê escolheu. Você que me ouviu até agora, eu quero orar com você, porque Deus também tem uma obra na tua vida. E você ouviu esta palavra até agora porque o Espírito Santo vem tocando a centelha da tua vida. O profundo da tua alma foi alcançado pela palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Acabamos de ouvir a tua palavra, meditarmos juntos na tua palavra. Mais uma vez abriste os nossos olhos espirituais para enriquecermos o privilégio de poder ouvir dos seus lábios que o Senhor nos escolheu. Diante de uma imensidão que há perante nós, quantas almas neste mundo, e o Senhor nos escolheu. Que privilégio. O que nos falta é palavras
para agradecer-te, porque o Rei dos Reis, Senhor de tudo, nos escolheu. E hoje, pelo teu sangue derramado, ó Jesus, somos filhos e não fomos deixados órfãos, não. O Senhor está conosco todos os dias. Espírito Santo de Deus, eu te amo. Tu és o amigo leal. Tu és aquele que nos encoraja e nos faz permanecer e não soltar o arado, mesmo quando não há forças no braço. Mas o Senhor é Deus. Entra dentro da casa deste homem e desta mulher, Senhor. Alcança os filhos deles, o cônjuge, talvez o neto dela que ela está orando. Salva, Senhor. Talvez essa mãe já não sabe o que dizer, não consegue revelar ou transmitir as maravilhas do Senhor, mas pelo teu Espírito Santo, vai lá, papai, convence ele do pecado, da justiça e do juízo e salva ele. Salva ele, salva ela, porque o Senhor o escolheu. Obrigado, Senhor, porque é debaixo de palavras como esta que nós caímos em si, que o Senhor nos escolheu. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.